curso Simplifique e alunos que nos seguem no nosso canal chamado Curso Simplifique. Sejam todos bem-vindos a mais uma solução da prova de matemática do Enem do ano de 2019. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, e se você ainda não assistiu às aulas anteriores, clique no link que aparecerá aqui em cima, de modo que você ficará por dentro de todas as soluções já postadas em nosso canal. Vamos lá a mais uma questão dessa prova, questão simples, questão que trata-se da interpretação de gráficos. Questão de número 146 do caderno de provas da cor azul. Acompanhe comigo essa questão. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Primeiro alerta, alerta cinza. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura seja inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta 2, alerta laranja. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40% e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então aqui nós temos o gráfico, a partir dele, a partir das informações dadas por cada alerta, que iremos conseguir resolver essa simples questão. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Então, nós temos 3 alertas. No dia 1, alerta cinza. No dia 12, alerta laranja. No dia 13, alerta vermelho. Em qual ou quais desses dias os avisos ou avisos foi ou foram emitidos ou emitidos corretamente? Então, nós temos aqui as alternativas, iremos analisar o gráfico, iremos comparar com as descrições de cada alerta, iremos tentar julgar esses 3 itens aqui colocados no determinado relatório. Vamos ver se no dia 1 realmente é cinza, sim ou não, correto ou incorreto. No dia 12, da mesma forma, no dia 13. Então, nós devemos julgar esses 3 itens. Vamos lá. Então, para que a gente possa dar continuidade à solução, acompanhe comigo o gráfico e entenda perfeitamente o que está descrito. É muito simples, preste atenção. Aqui nós temos a legenda do gráfico. Nota que o gráfico que representa a temperatura é o gráfico que tem essa linha contínua, a linha em preto aqui, contínua, tá? Porém, o gráfico que representa a umidade relativa do ar é o gráfico que está pontilhado aqui, ó. Então, isso é muito importante na hora de julgar as alternativas. Aqui no eixo, em um dos eixos verticais, nós temos 2. O primeiro do lado esquerdo representa a temperatura, né? A cada unidade aqui representa 10 graus Celsius, ó, 10, 20, 30, 40 e assim sucessivamente. Enquanto que o outro eixo vertical representa a umidade relativa do ar, já em porcentagem, e também cada unidade aqui representa 10, no caso 10%. Tá? Então, de posse da legenda, né? E de posse dos dados, olha só para que a gente possa recapitular, nós temos que, quando é que o alerta será cinza? Quando a temperatura for menor do que 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Quando é que o alerta será laranja? Quando a temperatura estiver entre 35 e 40 graus Celsius. Lembre-se que está entre, né, significa dizer que é após 35 e antes do que 40. Tá? Maior do que 35 e menor do que 40. E esse alerta também será laranja quando a umidade for menor do que 30%. Alerta vermelho quando a temperatura é maior do que 40%. E quando tivermos também a umidade menor do que 25%. Vamos então julgar aqueles 3 pontos colocados em um determinado relatório. Vamos lá. Ele diz que no dia 1
devemos ter alerta cinza. Vamos lá, coloquei aqui, acrescentei no gráfico dia 1. Nós temos o que? Preste atenção. Esse primeiro ponto aqui, linha contínua, pertence ao gráfico de linha contínua. A linha contínua representa a temperatura. Nota que a temperatura aqui, ó, como esse ponto representa 10, a temperatura está abaixo de 10. Vamos lá, alerta cinza, temperatura abaixo de 10, ou seja, está valendo, está correto até o momento. Como nós temos esse I, tem que atender às duas condições, ou seja, vamos verificar se a umidade é menor do que 40%. A umidade está bem aqui, ó, pertencente ao gráfico pontilhado. É menor do que 40? Sim, é menor. Ora, se é menor do que 40, significa que também atendeu, tá? Então, o dia 1 está o quê? Está correto, tá? Vamos julgar o outro ponto. Disse que no dia 12 o alerta é laranja. Vamos verificar. Ora, no dia 12, está bem aqui, ó, nós temos esse primeiro ponto aqui, pertencente ao gráfico pontilhado, que indica o quê? A umidade. O que é que deve acontecer com o alerta laranja? A umidade deve ser menor do que 30%. Vamos lá. A umidade aqui, ó, deu 20%. Deu menor do que 30%? Sim, está valendo até o momento. Para o alerta laranja, nós temos o quê? Que é a temperatura, cadê? Vamos buscar. Temperatura aqui, ó, deu quanto? Temperatura 40 graus Celsius. Olha só, dia 12, temperatura 40. Aqui nós devemos ter uma temperatura entre 35 e 40. 40, preste atenção, 40 não pertence a esse intervalo. Lembre-se que os elementos que pertencem a esse intervalo são aqueles maiores do que 35, ou seja, a direita de 35, e a esquerda, ou seja, menor do que 40. Como aqui deu exatamente 40, significa que a temperatura está fora desse intervalo e, consequentemente, o alerta não é laranja. Portanto, esse item aqui é incorreto. Tá? Vamos para o próximo ponto. Diz que no dia 13 o alerta é vermelho. Alerta vermelho quando a temperatura for maior do que 40 e a umidade for menor que 25. Vamos lá, temperatura do dia 13. Temperatura, nós temos aqui o segundo ponto de cima, porque pertence ao gráfico contínuo aqui, ó, ponto de cima, está dando maior do que 40. Temperatura maior do que 40, ou seja, atendeu o primeiro ponto. Vamos verificar a umidade, se é menor do que 25. A umidade, olha só, umidade no dia 13 deu o quê? 40, não foi? Umidade, aqui ó, o ponto no dia 13 deu 40. 40 não é menor do que 25, portanto, item incorreto. Portanto, simplifique e gabarite, alternativa letra A. Obrigado mais uma vez.